bonito é a bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar os jogos não só dessa sexta-feira, como do final de semana. E é lógico, os resultados dessa quinta-feira. Beleza? Vamos passar tudo aqui nesse vídeo? 2h da tarde, nessa sexta-feira, o Rizaspor vai encarar o Besiktas. 2h da tarde, nessa sexta-feira, campeonato turco. 3h da tarde, o Al Taon vai encarar o Al Riyad, campeonato saudita, 3h da tarde. Aston Villa e Liverpool, campeonato inglês, primeira divisão, 4h da tarde, nessa sexta-feira. Às 9h da noite, nessa sexta-feira, Flamengo e Fluminense, campeonato brasileiro feminino, abertura de rodada, 9h da noite, nessa sexta-feira. Vamos lá, gente, já começando os jogos do sábado, Urawa Red Diamonds e FC Tóquio, 4h da manhã, próximo sábado. Kashiwa Reysol contra o Yokohama Marinos, próximo sábado, 5h da manhã, campeonato japonês. Vamos lá, gente, Wellington Phoenix contra o Melbourne City, campeonato australiano, 3h15 da manhã, próximo sábado. 9h da manhã, próximo sábado, Arsenal e Liverpool. Campeonato inglês feminino, 9h da manhã, próximo sábado. Vamos lá, gente. Poltava e Dinamo de Kiev. Poltava e Dinamo de Kiev, próximo sábado, 7h da manhã. Campeonato ucraniano. Próximo sábado, 10h30 da manhã, última rodada, campeonato alemão. Vamos ter Bayern de Munique e Colônia. Bayern de Munique e Colônia, Borussia Dortmund e Werder Bremen, Stuttgart e Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen e Hamburgo. Gente, por que eu estou chamando a atenção para alguns jogos aqui? O do Hoffenheim, o do Bayer Leverkusen e do Stuttgart. Bom, essas três equipes estão brigando diretamente por uma vaga nessa última rodada do campeonato alemão, a última vaga, né, para a Liga dos Campeões da próxima temporada, tá? Então é isso. Esses jogos aqui às 10h30 da manhã, repito, pela última rodada do campeonato alemão nesse sábado. Vamos lá, gente. Falkirk contra o Glasgow Rangers, Hearts contra o Celtic, campeonato escocês, próximo sábado, 8h30 da manhã. Ambos os jogos. 11h da manhã, final da Copa da Inglaterra, pelo que eu entendi, Chelsea e Manchester City. Chelsea e Manchester City, próximo sábado, 11h da manhã, final da Copa da Inglaterra. Vamos lá, gente, mais jogos desse sábado, 3h da tarde, 3h da tarde repetindo. Vamos ter Sport e Itabirito, Campeonato Brasileiro Feminino, segunda divisão, 3h da tarde, nesse sábado. 4h da tarde, Náutico e Operário, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, 5h da tarde nesse sábado, Asa de Arapiraca e Juazeirense, Série D, Campeonato Brasileiro. Santa Cruz e Volta Redonda, Série C, Campeonato Brasileiro, nesse sábado, 5h da tarde. Vamos lá, gente, Fluminense e São Paulo, 7h da noite, próximo sábado, Série A, Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino e Cuiabá, próximo sábado, 8h30 da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Figueirense e Itabaiana de Sergipe, Floresta contra o Amazonas, 7h30 da noite, próximo sábado, Série C, Campeonato Brasileiro. Internacional e Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Mirassol, 6h30 da noite, próximo sábado, Série A. Palmeiras e Cruzeiro, Série A, Campeonato Brasileiro, 9h da noite, próximo sábado. Vamos lá, gente. América Mineiro e São Bernardo, próximo sábado, 4h da tarde. Próximo sábado, 6h30 da noite, Botafogo de Ribeirão Preto e Goiás, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Cruz Azul contra o Chivas,
Aqui, Campeonato Mexicano, próximo sábado, 10h07 da noite. Próximo domingo, 7 horas da manhã, Kawasaki Frontale contra o Machida Zélvia. Domingo, 7 horas da manhã, Campeonato Japonês. 7 horas da manhã também, vamos ter aqui o jogo do Shakhtar Donetsk, mas eu não vou tentar dizer esse nome. Vou dar uma pesquisada para trazer aqui, tá? Vamos lá, gente, mais jogos por aqui. Skrivyi contra o Shakhtar Donetsk, campeonato ucraniano. Próximo sábado, aliás, repito, Shakhtar Donetsk e Skrivyi, campeonato ucraniano. Próximo domingo, 7 horas da manhã, campeonato ucraniano. Bom, 7h30 da manhã, o Milan vai encarar o Genoa aqui. Vamos ter o jogo da Juventus também, que vou dar uma checada daqui a pouco, às 7h30 da manhã, no próximo domingo, pelo campeonato italiano, né? 11 horas da manhã, próximo domingo, Série A, Campeonato Brasileiro, Curitiba e Santos. Série A, Campeonato Brasileiro, 11 horas da manhã, próximo domingo. Juventus e Fiorentina, próximo domingo, 7h30 da manhã, Campeonato Italiano. Próximo domingo, meio-dia, vamos ter o Zenit contra o Rostov, Campeonato Russo, meio-dia, próximo domingo. 1h da tarde, próximo domingo, Atalanta e Bolonha, Campeonato Italiano, 1h da tarde, próximo domingo, Campeonato Italiano. Próximo domingo, 9 horas da manhã, Hamburger contra o Bayern de Munique. Campeonato Alemão Feminino, e parece que é a última rodada do Campeonato Alemão Feminino, 9 horas da manhã, próximo domingo. Às 9h30 da manhã, Heerenveen e Ajax, Twente e PSV, Campeonato Holandês, 9h30 da manhã, próximo domingo. Vamos lá, gente, Campeonato Belga, Union Saint-Gilloise contra o Clube Bruges. Tá? Pelo que eu entendi, é campeonato belga. 1h30 da tarde, próximo domingo. 2 horas da tarde, próximo domingo. Yuzhaspor contra o Fenerbahçe. Galatasaray e Kazım-Fazan. Aqui, campeonato turco, 2 horas da tarde, próximo domingo. Vamos lá, gente. Real Madrid e Sevilha, domingo, 2 horas da tarde, campeonato espanhol. 4 horas da tarde, Central e Maguari, Série D, Campeonato Brasileiro, domingo, 4 horas da tarde. No mesmo horário, o PSG vai encarar aqui o Paris FC, Campeonato Francês, 4 horas da tarde, próximo domingo. 4h15 da tarde, o Barcelona vai enfrentar aqui, vou dar uma checada nesse time aqui, tá? Pelo Campeonato Espanhol. Vamos lá, gente. Corinthians e Botafogo, Bahia e Grêmio, 4 horas da tarde, próximo domingo, Série A, Campeonato Brasileiro. Bragantino e Vitória da Bahia, próximo domingo, 6h30 da noite, Série A, Campeonato Brasileiro. Um pouco antes, às 5h30 da tarde, próximo domingo, Série D, Campeonato Brasileiro, Retrô e Decisão, 5h30 da tarde, próximo domingo. Próximo domingo, 4 horas da tarde, Paysandu e Caxias, Série C, Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde. 6h30 da noite, Remo e Chapecoense, Série A, Campeonato Brasileiro, 6h30 da noite, próximo domingo. Criciúma e Atlético Goianiense, Série B, Campeonato Brasileiro, próximo domingo, 6h30 da noite. Vamos lá, gente, mais jogos aqui. 6h30 da noite, próximo domingo, vamos ter Ceará e Fortaleza, Série B, Campeonato Brasileiro, Clássico Cearense. Flamengo e Atlético Paranaense, Série A, Campeonato Brasileiro, próximo domingo, 7h30 da noite. Sport Recife, CRB de Alagoas, 8h30 da noite, próximo domingo, Série B, Campeonato Brasileiro. Ferroviária e Brusque, domingo, 4 horas da tarde. Ituano e Guarani, domingo, 6h30 da noite. Série C, Campeonato Brasileiro. Porto e Santa Clara, Campeonato Português. Próximo sábado, 11h30 da manhã. Próximo sábado, 4h30 da tarde, Benfica e Estoril, Campeonato Português.
próximo sábado, 4h30 da tarde. Próximo domingo, 4h15 da tarde, Barcelona e Betis, Campeonato Espanhol, 4h15, próximo domingo. Vamos lá, gente, agora já passando os resultados dessa quinta-feira de futebol. Ceará 2, Novo Horizontino 1, Atlético Mineiro 3, Mirassol 0. Aqui, jogos válidos, né? Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, Série B, jogos encerrados. Pela Série A do Campeonato Brasileiro Sub-20, tivemos aqui Bahia 2, América Mineiro também 2, Série A, Campeonato Brasileiro Sub-20. Copa Pernambuco, categoria Sub-13, Sport Recife 0, ou melhor, Sport Recife 1, Retrô também 1. O Retrô venceu nos pênaltis por 2-1. Retrô é a semi mesmo, semifinal, Copa Pernambuco, categoria Sub-13. O Retrô vai para a final da Copa Pernambuco Sub-13. Bom, quartas de final, né? Copa Pernambuco, categoria Sub-17. Sport 0, Serrano 0. E o Serrano leva nos pênaltis e vai enfrentar o Náutico na semifinal da Copa Pernambuco, categoria Sub-17. Sport mais uma vez eliminado, hein? Vamos embora. Vamos lá, gente, eu vou fazendo uma correção aqui, aproveitando, né, porque quando eu passo os jogos desta quinta-feira, eu cito que teríamos, né, o jogo entre Union Saint-Gilloise e Bruges, pela Copa da Bélgica. E eu faço duas correções em uma só, porque esse jogo foi transferido para o próximo domingo, eu já passei o horário tudo certinho, e eu disse aí, em áudios acima, que esse jogo seria, né, pelo Campeonato Belga. E não, esse jogo é pela Copa da Bélgica, tá? Domingo, 1h30 da tarde, só passando tudo certinho. Bom, agora passando mais resultados aqui, o Bayern de Munique venceu o Wolfsburg por 4-0 e o Bayern de Munique é campeão da Copa da Alemanha de futebol feminino. É isso aí. Pelo Campeonato Espanhol, Girona 1, Real Sociedade também 1, Valência 1, Raio Vallecano também 1, Real Madrid 2, Real Oviedo 0, Campeonato Espanhol. Vamos lá, gente, segunda divisão, Campeonato Amapaense, pelo que eu entendi aqui, Mazagão 1, Cruzeiro do Amapá também 1. Aqui segunda divisão do Campeonato Amapaense. Vitória da Bahia 3, Juventude de Sergipe 2. E o Vitória da Bahia vai para a próxima fase da Copa do Brasil Feminina. Bom, Corinthians 6, Bragantino 0, Ferroviária 4, Mirassol 0. Resultados aqui pelo Campeonato Paulista Feminino. Mais dois resultados aqui, gente. Icasa 2, Guarani do Ceará 1, pela segunda divisão do Campeonato Cearense. Vila Nova 1 também para o Anápolis, e o Anápolis passou nos pênaltis para a semifinal da Copa Verde. O Anápolis vai enfrentar aqui o Rio Branco, né, do Espírito Santo na semifinal aqui da Copa Verde. Vamos lá, gente, Palmeiras 0, Santos 0, tá? Campeonato Paulista Feminino, jogo encerrado aqui também. Vamos ver se tem mais alguma coisa para trazer. Bom. Vou dar uma checada. Vamos lá, gente, não tem mais nada não. Foram só esses aí os resultados, né, que tivemos nessa quinta-feira. E é lógico, os jogos do fim de semana, tudo passado aí, né. Bom, galera, só dando os parabéns, né, ao Bayern de Munique de futebol feminino, time feminino do Bayern, campeão da Copa da Alemanha. E como os amigos sabem, né, eu torço pelo Bayern de Munique e não posso deixar de dar os parabéns às jogadoras, à comissão técnica, né, do Bayern de Munique, time que eu torço. Vitória excelente hoje por 4-0 em cima do Wolfsburg, né, pela final da Copa da Alemanha de futebol feminino. Passando só os gols do Bayern de Munique aqui, gente. A Stanway, jogadora inglesa. A Harder, jogadora dinamarquesa. Também aqui a Dani Miyakawa, japonesa. E a Caruso, que, se muito me engano, é uma jogadora alemã.
tá? Então, esse 4-0 para o Bayern de Munique, foram construídos esses gols por essas jogadoras. Bom, gente, vale dizer que um ano bem positivo, tá? Para o time feminino do Bayern de Munique. Por quê? Campeão alemão e agora campeão da Copa da Alemanha de futebol feminino. Além disso, chegou até a semifinal da Liga das Campeões da Europa de futebol feminino, sendo eliminado o time, né, pelo Barcelona. Né? Teve um ano muito parecido, até com o futebol masculino, que teve também resultados parecidos. Olha, o time masculino foi campeão da Supercopa da Alemanha, campeão alemão, está na final da Copa da Alemanha e foi eliminado na semi da Champions League também. Eu não tive informação se esse time feminino do Bayern de Munique foi campeão da Supercopa da Alemanha, tá? Por isso que eu não coloquei aí, beleza? Mas é isso. Mais uma vez dando os parabéns às jogadoras do Bayern de Munique feminino. Bom, abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí e fui!